Já era, já tá gravando. Tá gravando. Top, hein? Beleza. Hum. Tem uma coisa, ou algumas coisas, que acontecem quando você decide ser você. Quando você decide se respeitar, se cuidar, se colocar à frente de tudo e todos. Não como um egoísmo, mas como parte de um processo de descoberta. E eu passei por essa parte de processos dessa descoberta há alguns anos atrás. Eu lembro quando eu fui empreender, isso aconteceu comigo. E isso acontece com a gente quando a gente vai empreender, quando a gente quer inovar, quando a gente vai atrás dos nossos sonhos, quando a gente decide dizer não, porque a vida inteira a gente disse sim. Todas as vezes em que a gente quer mudar, essas coisas tendem a acontecer. Quando você passa por todas elas e dá um zoom out, você fala: nossa, olha só, isso aqui aconteceu, esse ponto conectou com esse ponto conectou com aquele. E aí, outras vezes que você quer mudar, empreender de novo, ir atrás de um outro sonho, construir de outras formas, você já está um pouquinho mais calejado. Então, se você está aqui empreendendo, inovando, querendo mudar pela primeira vez, está sentindo uma baita de uma pressão, eu espero que o que eu vou desenhar, literalmente desenhar para você entender, te ajude de alguma forma. Daí é só vir para cá, né? Isso. Cena só joga. Então, esse aqui é o quadro branco da Piantari. A Piantari é um movimento de autoconhecimento. Então, é aqui que a gente se autoconhece e é aqui que eu vou desenhar para você um pouco de etapas, fases de um processo que é natural que a gente viva dentro da gente e fora da gente. Então, o primeiro entendimento é que o que acontece dentro e fora muitas vezes é a mesma coisa, né? Existem diversas escrituras, filosofias, formas de enxergar o mundo que traz para a gente a reflexão que o que acontece fora, na verdade, é o que está acontecendo dentro da gente. Então, existe uma etapa aqui, e eu vou usar a alusão da nossa vida como se a gente estivesse subindo uma montanha. Inclusive, esse desenho não vai ficar 100% porque eu não estou com caneta, estou fazendo com o meu próprio dedo aqui. Então, próxima aquisição é uma canetinha aqui para deixar isso aqui cada vez melhor. Mas basicamente, quando a gente está aqui, ó, subindo essa montanha, subindo a montanha da vida, nos compreendendo, e aí muitas vezes as pessoas vão dizer assim: ah, a gente quer vencer, a gente quer chegar no topo, seja lá o que isso queira dizer para você, mas aqui pode morar, aqui em cima, ó, aqui nessa setinha pode morar um sonho seu, um objetivo, uma versão de você que você ainda não experimentou, quer experimentar, porque seja porque você está cansado dessa versão, seja porque você não aguenta mais viver como você tem vivido, as intenções, os desejos, as vontades, elas são individuais, são de cada um, mas o processo é o mesmo. Dentro desse processo, e eu vou usar alguns exemplos aqui, você pode pegar esse exemplo e aplicar na tua vida dentro do contexto que você está vivendo. Mas eu vou usar o meu processo porque ele é real, então ele vai ajudar a criar uma identificação daquilo que você tem vivido. Basicamente, há 6 anos atrás eu decidi empreender. Então eu saí do mercado de trabalho comum, onde você envia um currículo ou pede uma indicação, e ali você vai trabalhar por alguns meses, semanas, anos, décadas, não sei, construindo uma carreira. Eu olhei para tudo isso e percebi que para minha realidade, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu vivo, para aquilo que eu sou, aquele sistema não fazia sentido. E aí eu quis empreender. E olha que legal, quando eu quis empreender e eu dei esse passo, que eu vou chamar de passo de fé, muitas coisas que eu não estava imaginando aconteceram. Coisas que eu olhava e falava: nossa, isso aqui parece que está me dizendo para continuar. E eu não sabia com o que eu ia empreender. Eu tentei abrir uma agência de marketing, mas meu coração não batia firmemente sobre aquilo. Então, o meu último cliente da agência de marketing era uma empresa de cannabis medicinal. E eu não sabia o que era isso, eu não fazia ideia de que isso existia. Mas eu olhei aquilo, eu precisei estudar para poder fazer uma proposta para ele e eu me apaixonei pelo tema, pela ciência, pelas histórias, pelas pessoas, por acompanhar a evolução de pessoas, de crianças que tinham síndromes raras, crises e que através da medicação, através do remédio, melhoraram a sua qualidade de vida. E eu olhei para aquilo e eu falei: essa é a minha missão, esse é o meu topo, é aqui que eu quero chegar. Há 6 anos atrás, quando eu decidi fazer isso, se você pesquisasse cannabis no Google, maconha ou qualquer coisa relacionada a isso, tudo que viria
a partir daí, era questões relacionadas ao tráfico de drogas, à delegacia, a prisões, a coisas desse tipo. Pouco se falava do uso medicinal, do uso terapêutico da planta. Então, o primeiro desafio que eu enfrentei dentro de mim e fora foi o que eu vou chamar aqui, eu vou colocar um Zzinho aqui, um Z, de zombaria. Então você se acha meio ridículo fazendo aquilo. Você olha e fala assim, nossa, e por que isso acontece? Porque aquilo não era parte de você até uma semana atrás, um mês, 2 meses. Então você não está acostumado com aquela realidade. Então é natural que você se acha um ridículo, que você se acha, caramba, que estranho isso que eu estou fazendo, isso é até meio engraçado, meio patético, né? E pessoas fora de você, né? Outras pessoas, às vezes até amigos e familiares, também deem risada dessa situação. Então, quando você aprende a surfar sobre essa zombaria, você passa por uma próxima etapa, que é uma etapa de negação. Então, no começo, as pessoas podem duvidar, as pessoas podem zombar, elas podem rir, mas quando elas perceberem a sua insistência, a sua persistência, elas vão começar a só negar. Pô, você viu lá o Natan, cara, tá trabalhando com cannabis, pô, nada a ver o que ele tá fazendo, cara, que isso, não faz o menor sentido. Pô, o cara largou uma carreira numa empresa com baita projeção para ser um grande diretor, para trabalhar com cannabis. Será que isso vai levar em algum lugar? Então começa uma negação, onde essa negação acontece fora e às vezes chega para você, pô, fulano falou que tal coisa, ou diretamente alguém te fala algo, mas acontece muito dentro. Será que isso, putz, é uma negação, é quase que eu quero fazer uma mudança de vida, eu quero me posicionar diferente, mas eu tô negando o que a realidade desse posicionamento está me trazendo. Então essa é uma segunda etapa, que para você passar dela, existe a mesma etapa, existe o mesmo processo da etapa anterior. Persistência. Persistir. Se apegar aos sinais que a vida traz, que diz, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Então, quase sempre esses sinais vêm de lugares inesperados. Por quê? Porque a realidade que você está construindo é nova, é diferente. Então, de fato, é difícil que isso venha de um lugar já conhecido. E isso diz que você está no caminho certo. Depois tem uma terceira etapa, que eu vou colocar um Q aqui. Tá difícil. E um menos, um sinal de negativo. Que são questionamentos para o lado negativo. Então, são questionamentos internos e são questionamentos de outras pessoas de um polo negativo. Algo no sentido de, pô, mas elas já passaram, elas já riram, daí elas entenderam que você não desistiu. Você já riu de si próprio e você não desistiu. Elas já passaram por um processo de negação e você não desistiu. Você mesmo já se pegou nesse estado de negação, mas você não desistiu. Então começam a vir as perguntas, os questionamentos. Pô, mas será que isso vai dar certo mesmo? Nossa, mas será que se você não tivesse feito tal coisa não seria melhor? Nossa, mas será que é o momento? Nossa, mas será que faz sentido? Então começam os questionamentos pro polo negativo. E aí, quando você passa com persistência por essas 3 etapas, você tem o que eu chamo de estado neutro, mas que poderia ser também traduzido como um S aqui de silêncio. Silêncio. As pessoas e você mesmo já cansou de duvidar, de negar, de zombar, de rir. Passou essa fase, né? As pessoas e você já teve persistência suficiente e sinais da vida o suficiente para entender que esse é o caminho. Eu achei o caminho. E aí mora o silêncio, que é o melhor momento. É o momento em que você começa a ver aos poucos frutos daquilo que você construiu. Mas são frutos meio que em secreto. Sabe? É aquela pessoa que chega em você e diz, cara, animal que você está construindo, parabéns. E isso não ganha púlpito, isso não ganha palco, isso não ganha nada. É algo entre você e aquela pessoa, é entre você e você mesmo. Porque você passa a, antes de dormir, falar, nossa, que satisfação, cara, de estar fazendo o que eu estou fazendo, de realizar o que está sendo realizado. É um estado de silêncio, de paz, onde não existem aplausos, mas também não existe zombaria. Onde parece que você está no lugar onde você deveria estar. É aquele momento em que você olha e fala assim, cara, eu tô onde eu deveria estar.
e isso é muito bom, é esse sentimento. Aqui, ele é um sinal para você continuar persistindo. Por quê? Logo depois você vai começar a perceber que os questionamentos voltarão. Só que os questionamentos voltarão de um polo positivo. Então você vai começar a receber perguntas mais assim, pô, me conta mais o que você está fazendo. Cara, eu quero entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Fulano, foi difícil tomar essa decisão? Fulana, por que você decidiu fazer isso? São perguntas mais abertas, mas que você percebe que a pessoa do outro lado, ela está começando a criar uma curiosidade e querer se reaproximar de você. E isso serve para você mesmo. É um momento em que você fortalece os seus pilares, porque essas perguntas, elas te impulsionam. Quase sempre alguém vai fazer uma série de perguntas e até um momento que ela vai falar assim, cara, mas qual que é o propósito? Qual que é a missão? Quais são os valores em volta disso que você está fazendo? E se você não tiver a resposta, não precisa chutar nem ficar envergonhado. Essas perguntas, elas servem para te ajudar a estruturar, a fundamentar aquilo que você está criando. Quantas vezes, no meio da criação da Canalize, as pessoas me fizeram perguntas que me fizeram refletir e falar, eu preciso estruturar isso, eu preciso fundamentar isso. Então, essa pergunta continua sendo um sinal para o avanço que a gente vai ver adiante. Depois dos questionamentos, vem a aceitação. Então, você se torna essa pessoa da realidade que você quis construir. Antes mesmo de chegar no topo, você já se torna essa pessoa. Agora, a sua família diz, o fulano, ele é isso mesmo. O Natan, ele é um empreendedor na área da cannabis medicinal. Isso se torna natural de dizer, de viver, de ser. Existe uma aceitação sua e de todos ao seu redor sobre aquilo. Não existe mais questionamento, não existe mais negação, não existe mais zombaria. Agora existe uma aceitação de que aquilo agora é realidade. E por último, tem um outro Azinho aqui que é um A+, que é a admiração. Agora as pessoas começam, e você mesmo, a se dar mais valor. As pessoas começam a te indicar para outras pessoas. As pessoas querem apresentar você para outras pessoas. Tudo isso daqui eu vivi num período de mais ou menos uns 5 anos da minha vida. Eu passei por esse processo. E tem dias que eu passava por tudo isso. Todas as coisas. Tinha zombaria, mas ao mesmo tempo tinha admiração, e ao mesmo tempo tinha questionamento positivo, e ao mesmo tempo tinha questionamento negativo. E o que eu aprendi com tudo isso? Depois que eu dei um zoom out, depois de 6 anos, eu olhei para trás, dei esse zoom out, e o que eu aprendi? Que fora dessa escala, que ela é uma excelente escala para a gente conseguir continuar persistente, para a gente não se apegar nem ao que dizem para a gente aqui, nem o que dizem para a gente aqui. O valor das pessoas e das situações que moram nessa parte do processo e nessa parte do processo é o mesmo. Tanto o máximo elogio quanto a máxima crítica, o valor é igual a 0. Então, as pessoas percebem, elas falam, mas no final do dia, tem alguém que está aqui, ó. Esse alguém que está aqui, ele não se identifica com nenhuma dessas etapas. Ele observa todas essas etapas acontecendo. Vive, surfa, se diverte. Quando tem que chorar, chora. Quando tem que desabafar, desabafa. Faz o que precisa ser feito. Mas em nenhum dos dois extremos, ele se identifica com isso. Ele entende que é parte do processo de transformação de uma realidade. Para você atingir teu sonho, atingir tua meta, teu objetivo, mudar, encontrar quem você é, buscar teu propósito, tua missão, teu legado, entender, ter clareza sobre a vida, entender qual a direção que você tem que ir. Então, essa pessoa, ela tá focada em ser melhor para si, primeiramente, e depois deixar esses frutos pelo mundo. Você só percebe tudo isso, você só vê o quebra-cabeça se encaixando depois de um tempo em que você para refletir sobre os últimos meses e anos. Porque quando você está vivendo, o melhor lugar para você estar é nesse lugar aqui, ó. Fora de tudo isso. Em paz com você mesmo, sabendo que todas as decisões que você tem e aquilo que você quer é o melhor que você consegue fazer naquele momento. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou,
se inscreve no canal, segue a gente lá no piantari.mov. Deixa eu mudar aqui para falar diretamente com vocês. Então, segue a gente lá na Piantari. Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou desse vídeo e com base no que a gente conversou, dúvidas. O que surgiu de dúvida que não foi respondido, que não foi falado, mas que você quer ver em próximos vídeos. A gente se vê. Pausando. Aqui no Interrompe? Isso.